Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida. No ar, mais um Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília, nesta semana em que pelo menos os principais partidos aí já definiram seus candidatos a presidente da República. Na semana passada foi o ex-presidente Lula que fez a reunião dos partidos e decidiu e lançou oficialmente a candidatura de Lula. E agora, no final de semana, foi a vez do PL do presidente Jair Bolsonaro lançar a candidatura dele à reeleição com uma fala de 13 minutos da primeira-dama Michele Bolsonaro. Para discutir como vai se proceder essa eleição, as críticas às urnas eletrônicas, elas vão continuar? Vai ser possível fazer uma eleição tranquila no Brasil diante desse cenário tão polarizado? Para discutir estes e outros assuntos, eu e José Maria Trindade, sim, ele está de volta, convidamos esta semana o cientista político Leonardo Barreto, ele que tem uma vasta experiência em acompanhar eleições nacionais e também estaduais. Leonardo, é um prazer receber você aqui, muito bem-vindo ao Frente a Frente. Eu que agradeço o convite. Boa noite, Zé Maria. Zé Maria, mais um Frente a Frente nesse momento em que a política começa a pegar fogo, esquentar, né, Zé? O quadro está se formando. Muito boa noite. Olha, hoje aqui com o professor Barreto, nós teremos uma aula. Será uma demonstração clara de como andam as entranhas da política e o que pensam os grandes líderes nacionais. Olha, a política tem sim uma lógica. Dizem os mineiros, né, de que é como nuvem, você olha, está de um jeito, depois olha, está de outro, mas há uma lógica, né? Professor Leonardo Barreto, o senhor é um profissional da área de análise, né, de cenário, e faz esse trabalho de uma forma muito meticulosa, né, científica. Ele é doutor em Ciências Políticas pela Universidade de Brasília. Como está esse cenário nacional político? É diferente? Cada eleição tem a sua particularidade e essa já começa colocando frente a frente dois presidentes, né? Pela primeira vez na história do Brasil, nós temos um presidente da República sendo desafiado por um ex-presidente da República. E talvez os presidentes ou os políticos mais populares que nós tivemos nos últimos tempos. Então, só isso dá a essa eleição um tom muito pitoresco. Agora, o que é importante, né, é entender que a gente tem predisposições, a sociedade já muito posicionada, né, desde o início. Eu vi pesquisas aí de 83%, né, de eleitores de um lado já definiram o voto. Exatamente, dizendo que já estão decididos. A gente tem que olhar também o papel que a economia vai desempenhar nisso, os programas que foram recém-aprovados, que tipo de situação vai ser criada para o eleitor e, por fim, que tipo de imagem cada campanha vai tentar desenvolver para o seu candidato, que tipo de discurso, que tipo de narrativa e se esses candidatos vão entrar no personagem. O ex-presidente Lula tem usado muito o discurso de que a democracia está em risco com a candidatura, seria com a reeleição de Jair Bolsonaro. O senhor não acredita? É isso mesmo? Ele está certo ao fazer esse discurso e seguir por esse caminho? Eu acho que com candidatos tão rejeitados, né, como Lula e Bolsonaro, né, ambos têm níveis de rejeição muito grandes, você vai ter que encontrar uma narrativa para que você possa dizer para o eleitor o seguinte: mesmo que você não goste desse cara, você tem que votar nele, né? É mais ou menos isso. O Lula está criando essa narrativa de que o voto nele é um voto pela defesa da democracia. Olha, você pode não gostar de mim, você pode nunca ter votado no PT, mas se você quer conservar a democracia, você vota, né, no 13. E o Bolsonaro, ao mesmo tempo, vai dizer assim, olha, se você ama a sua liberdade, se você não quer que o Brasil vire um país socialista, até repetindo um pouco a estratégia de 2018, você pode até não gostar de mim, né? Mas eu sou a única opção para você conservar a sua liberdade. Política é isso, né? Política é feita um pouco ali muito pouco de racionalidade, mas muito de emoção, amor, ódio, sempre foi assim, né? E os estrategistas de campanha, né, os marqueteiros usavam muito isso, né, imagem e tal, para tentar ganhar votos de um lado e não perder do outro, né?
Só que agora a gente não vê muito assim a força desses marqueteiros, né? Os políticos, os dois, estão dando as caras e cometendo erros e acertos. Os marqueteiros, eles ficaram muito desacreditados, eu acho que a partir de 2018, porque aquele tempo de TV gigante que os partidos tradicionais Construir um tiveram. país que todos gostariam de morar, especialmente Geraldo Alckmin, né? Que tinha aquele tempo de TV latifúndio imenso. de TV. Vários Exato. partidos o apoiaram e a campanha Não decolou, não né? decolou, não foi ao segundo turno. Então, todo mundo tentando entender como é que é essa nova comunicação via as redes sociais. Existe, por exemplo, um dilema que as pessoas não entendem, e aí quando eu digo as pessoas, nem os especialistas entendem, que é como é que um presidente Bolsonaro pode ser um campeão de popularidade nas redes sociais, mas disparado, longe, e o presidente Lula campeão nas pesquisas analógicas, né, que são feitas pelos institutos de pesquisa. Isso mostra um pouco essa complexidade desse momento, né? A gente não está falando que nenhum tem a verdade, nenhum outro tá errando. A verdade é que Os senhores estudaram isso na VECTA? A gente tem olhado, né, com bastante atenção. E o que a gente percebeu, né? Olhando as pesquisas, porque como elas davam muita diferença, isso gera um incômodo em quem observa, né? Assim, alguém está errando, o que está acontecendo? Aí, quando a gente colocou as pesquisas todas num plano, o que a gente percebeu? Que os indicadores do Lula não variavam tanto. A gente fez uma medida estatística que chama de desvio padrão, né? A do Lula variava 2%. As diferenças nas pesquisas estavam acontecendo nos indicadores do Bolsonaro, que estava com 6% de variação, assim, de desvio padrão. Então, ou seja, de para uma cima e para pesquisa baixo. para outra, ele apresentava a variação entre se ele estava mais acima ou se ele estava mais abaixo, era maior do que em relação ao Lula. Isso, o que eu quero dizer é exatamente isso. O voto do Bolsonaro está mais difícil de captar com precisão do que o voto do Lula. Esse patamar de 40% do Lula, 42%, é um patamar que todas as pesquisas atestam. É o teto dele. É um teto e um piso, né? Porque ele está nesse patamar desde janeiro, né? E passou muita coisa muita desde... consolidação mesmo. Exatamente. E o Bolsonaro não. O Bolsonaro começa janeiro com 23%, e bateu na semana passada, 37%, ele começou a mexer um pouco naquele teto de 32%. O IPESP deu 35%, né, essa semana. Deu 35%, o Data Poder semana passada deu 37%, né? Ou seja, ele está ali nesse patamar. Agora é uma curva ascendente, né? Isso já é fruto dos auxílios, do aumento do Auxílio Brasil para R$600, já deu para a população sentir alguma coisa em relação a isso, uma vez que nem começou o pagamento ainda? Então, na minha tese de doutorado, eu criei a figura do eleitor inercial, que é o quê, né? Voltando às aulas de física, que eu, como cientista político, não lembrava. Todo corpo tende a continuar em movimento quando está em movimento, parado quando está parado. Exatamente. Então, assim... Primeira lei de Newton. Muito bem, Zé Maria. Está afiado. A gente está aqui, vamos imaginar, no momento T0, né? E a gente tem o momento T1, que é o dia da eleição. E nesse caminho, né, nesse espaço de tempo que o eleitor vai percorrer, se não houver um vetor contrário, o resultado da eleição é esse. Né? É esse. Aí, o que tem de vetor para acontecer, né, nesse caminho? Do atrito? Né, que pode exercer força contrária e mudar a direção desse eleitor. Eu identifico majoritariamente 3 forças. Né? A primeira é uma que já começou, que é a redução do preço dos combustíveis. Né? Esse já está influenciando diretamente o eleitor. Já. E eles colocam esse benefício como fruto do governo federal, é isso? Especialmente porque ele ficou muito caracterizado como resultado de uma briga do Bolsonaro com os governadores. Com os governadores, pelo ICMS, né? Pela redução do ICMS. Então, isso tem a marca dele. Né? E aí, como é que se dá isso? Normalmente, primeiro se reduz a impopularidade do governo e depois a gente vê as intenções de voto. A segunda força é a PEC dos benefícios, né? Especialmente os auxílios, a incorporação de mais pessoas no benefício, enfim.
E a terceira... Acaba com a filha, é uma PEC muito importante, né? Um pacote de coisas boas, né? E que vai repercutir muito até no ano que vem, né? Vai. Porque o pessoal vai ter que achar um jeito de acomodar, porque eu acho, embora o ministro Guedes diga que é um benefício extemporâneo, né, que não vai virar... Dizem que na política pública brasileira não tem nada mais permanente do que qualquer medida temporária. Agora, você imagina, um candidato a presidente, a primeira coisa que ele vai prometer é tornar isso permanente. Eles já prometeram, né? Tanto Lula quanto Bolsonaro já fizeram essa promessa. Exato. Mas você estava falando de uma terceira força. Que é a própria campanha. Que é a mais importante. Que aí é o fluxo de informação que dá um chacoalhão naquele eleitor mais distraído, né? E aí vai oferecer informações sobre o candidato, mas também informação negativa sobre os outros adversários. E aí qual a importância da economia? Os dois primeiros fatores foram economia, né? É você criar um ambiente onde as mensagens que o Bolsonaro possa ter para dar, né? Especialmente especialmente o Bolsonaro, porque o incumbente é que dá o tom da dança, né? Ele é o candidato à reeleição, ele é que dá o tom da banda de música, né? E aí, uma vez que se você tiver um cenário econômico de mais conforto, de melhoria, aí a mensagem dele tende a ter uma adesão. Se não tiver, aí a mensagem da oposição tende a ser mais... Professor, eu vou retornar um pouco aqui às pesquisas. Habitualmente, eu costumo dizer que pesquisa é um ato científico, né? É um cálculo atuarial, ou seja, um cálculo matemático. É difícil de errar, né? O que acontece é que a pesquisa fotografa um momento, uma tendência, e não exatamente é uma eleição. Mas eu nunca vi pesquisas tão desacreditadas e há um claro divórcio entre o que se diz na pesquisa e o que a gente vê na rua, né? Como é que o senhor está analisando, professor Leonardo Barreto, essa situação aí, essa divergência de pesquisa-rua, pesquisa é crível ou não? Pois é, a primeira coisa é essa, a gente não pode exigir da pesquisa mais do que ela pode dar. Né? A gente olha para a pesquisa e diz assim, ela está projetando o resultado da eleição? É o que o senhor falou aí, é o quadro, mas existem três possibilidades de mudanças e três fortes. A mais forte, eu acho que é uma pecinha chamada campanha. E que ainda não começou. Ontem, quer dizer, esses dias nas palestras que eu tenho dado, eu disse, olha, a gente está numa estrada que vai até 100 quilômetros e a gente está no quilômetro 30. Né? Então, ainda tem muita estrada pela frente. Eu diria 60, está bem próximo. Né? Aí o que acontece? Essa questão da pesquisa, então. Primeiro é você alimentar expectativas dela poder entregar mais do que ela pode mesmo. Mas tem uma razão... acho que hoje a gente tem mais possibilidade de erro nas pesquisas. Por quê? Porque o sucesso da pesquisa não depende da quantidade de entrevistas. O sucesso de uma pesquisa... da modalidade. Depende da qualidade da sua amostra, ou seja, você realmente tirar um grupo de pessoas que seja representativo da sociedade. Me perguntam como pode 2.900 entrevistados definirem uma tendência nacional de... E tem cidades que tem duas entrevistas numa cidade. É complexo, mas é científico. Duas pessoas numa cidade. Se você tiver a representatividade, né, você, olha, eu sei... E para ter representatividade, o que você precisa? Eu preciso conhecer muito bem as características daquela sociedade para pegar indivíduos que realmente... representam uma tendência, um grupo, né? Exatamente, que mostrem um extrato daquela sociedade. E aí vem um problema muito forte que os institutos não estão assumindo, mas que é complicado, que é o fato do censo de 2020 não ter sido feito. Ou seja, porque como é que a gente calcula como a sociedade é formada? Principalmente a partir do censo. Né? Os estratos sociais, exato. Né? E o nosso nível de cultura, de economia, né? de renda. E o nosso último censo é de 2010. Está muito Os institutos... Tem as pesquisas feitas por amostragem, mas não são... Eles tentam atualizar com a pesquisa da PNAD. Isso, que é de amostragem, né? Só que a PNAD, ela só tem variáveis econômicas, ela não tem variáveis sociais, variáveis culturais, não tem... Que são importantes. Não são, exatamente. Então, assim, hoje, em função dessa base estar desatualizada, eu acredito que os institutos estão mais suscetíveis a erro. Perfeito.
Olha, muita paixão e muito debate pela frente, né? Política é exatamente isso. O professor Leonardo Barreto é um profissional da área, da Vector, e nós estamos aqui exatamente destrinchando e mostrando aí, sem tendência de um lado ou de outro, mostrando exatamente qual é a luz nesta escuridão dos últimos dias de campanha até a eleição de outubro. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, e estaremos de volta.